título da nossa fala, né, a avaliação do desempenho do trabalho do docente e suas interfaces na relação professor e aluno e na melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas IES. Inicialmente, nós queremos suscitar aqui algumas reflexões acerca da avaliação do desempenho do docente, né? Quais são as suas contribuições, né? Qual a importância da avaliação do desempenho docente, né? Por que se faz necessário que nós, de forma contínua e periódica, estejamos realizando, no âmbito das instituições, a avaliação do desempenho docente? Quais são as contribuições que ela irá trazer para a melhoria dessa relação professor e aluno, bem como dessa melhoria do ensino, né? Então, a avaliação do desempenho acadêmico, ela viabiliza a verificação da capacidade do professor de impactar os alunos e sua aprendizagem. Ela vai promover, né? Ela promove a reflexão acerca de que mais importante de que cumprir regras, dominar tecnologias e ser um pesquisador, o docente precisa ter competência, né? É preciso que nós entendamos que ser professor, né, é além de só dominar uma área do conhecimento. Nós precisamos ter algumas competências e habilidades necessárias para podermos atuar competentemente, né? E aí é preciso que nós possamos agregar várias habilidades, né? Desenvolvemos competências que, agregando diversas habilidades, vai nos tornando, a cada dia, professores, né? É preciso que nós experienciamos o ser professor. E essa avaliação do desempenho docente, quando encarada de uma forma responsável, e quando se vê a contribuição que ela pode trazer, o feedback que ela pode proporcionar para a melhoria da prática do docente, bem como de todo o processo de ensino, nós vamos percebendo claramente a importância de a cada dia buscarmos, inclusive, aperfeiçoar essa avaliação docente. Ela também verifica o nível de conhecimentos professores, né, o nível de conhecimento de professores e a sua capacidade de transformar em competência docente. Aquilo que eu acabei de falar, o professor muitas vezes, ele possui o conhecimento específico da área, é grande conhecedor do conhecimento, mas ele não tem o saber didático pedagógico, ou ainda não efetiva o saber didático pedagógico no seu dia a dia, na prática docente. E aí, essa avaliação docente, quando realizada de forma responsável, esse feedback, ele será um grande referencial para esse professor buscar aperfeiçoar a sua prática, bem como fazer com que a sua ação docente possa promover uma atividade ou várias atividades que levarão a uma aprendizagem significativa dos seus alunos. Mais do que verificar se o profissional ele é assíduo, ele é pontual, se está de acordo com as prerrogativas esperadas nos quesitos comportamentais, por meio dessa avaliação, a instituição de ensino ela identifica a qualidade da intervenção pedagógica. Então, é preciso que todos nós, envolvidos na avaliação do desempenho docente, tenhamos essa consciência, né? Que a avaliação da aprendizagem ela vai proporcionar um ato reflexivo a esse professor e que ela vai muito além de só considerar, embora seja importante a gente ter um professor pontual, assíduo, comprometido, mas é preciso que a gente também busque, né, ver nessa avaliação, né, um mecanismo de efetivação, tá, da qualidade da intervenção pedagógica que devemos fazer, né? Então, é preciso que nós possamos ser conscientes desse papel, dessa avaliação do docente. E aí, a gente, com as breves considerações, né, que é preciso que nós tenhamos essa consciência acerca da necessidade da realização dessa avaliação do desempenho docente,
Porque a gente percebe no dia a dia que, apesar da presença constante da avaliação na atuação docente, os professores eles se mostram muito resistentes a todas as propostas que visem a avaliação do seu desempenho, gerando um paradoxo, né? Os professores são os profissionais que mais utilizam a avaliação como prática do seu trabalho, mas são muito resistentes à sua própria avaliação. E aí, se nós considerarmos aqui essa fala, nós podemos perceber claramente que muitas vezes essa resistência ela se dá por uma série de fatores, né? Fatores esses que ao longo da nossa vida profissional e pessoal nós fomos criando alguns mitos, né? Alguns significados errôneos do ato de avaliar, né? Nós crescemos, nos tornamos profissionais vendo a avaliação da aprendizagem como algo punitivo, né? Algo que venha para punir ou para delimitar ou mensurar a sua capacidade. E aí é preciso que seja feito um trabalho conjunto, né? Um trabalho permanente de conscientização da importância dessa avaliação do desempenho docente, né? Que esse professor ele possa perceber que a necessidade dele ser avaliado será um feedback importante para o aperfeiçoamento da sua prática. Saul, ele evidencia dois fatores geradores que ocasionam essa resistência dos professores. O primeiro considera que os professores compreendam a sua avaliação como instrumento de controle ou de punição, em contraposição à ideia de desenvolvimento profissional. Aquilo que eu acabei de falar. Essa avaliação docente, ou a avaliação do desempenho docente, ela é um viés para promover o meu desenvolvimento enquanto profissional da educação. O meu desenvolvimento profissional, ele será alicerçado, né, dentro dessas várias avaliações que eu sou submetido ao longo da minha vida profissional ou do meu exercício profissional. O segundo fator gerador dessa insatisfação em ser avaliado pelos professores, que o Saul cita, se refere à não compreensão do processo avaliativo por avaliadores e avaliados. E aí é preciso que se faça toda uma sensibilização, né? E a gente até vai comentar um pouco isso mais à frente, uma sensibilização acerca do papel do avaliado e do papel do avaliador. A forma como será realizado essa avaliação, as diretrizes que vão permear essa avaliação do desempenho docente. Mas como a maioria das avaliações docente, né, quando o docente adentra as instituições de ensino superior, na sua maioria, não é evidenciado, né, esse momento de reflexão, né, esse momento em que o professor possa conhecer quais são os instrumentos de avaliação do desempenho dele enquanto docente, que ele possa se familiarizar com esses itens pelos quais ele será avaliado pelos alunos. Então, é preciso que nós possamos, enquanto equipe gestora, promover esse momento de reflexão, essa familiarização dos professores, tá? Principalmente aqueles que estão chegando à instituição de ensino superior e reforçando junto àqueles que já estão, né, atuando há mais tempo na instituição, acerca da importância dessa avaliação do desempenho docente. Para Rios, a avaliação do desempenho docente é entendida como um processo global de controle e contribui para a aplicação planejada de ações preditivas, antecipativas e corretivas, inclusive por realimentação, representando assim uma possibilidade de melhoria do desempenho do avaliado e incentiva o processo de reflexão. E aí, nós podemos aqui, né, perceber que quando nós, né, foi colocado aqui, quando o Rios colocou entre aspas, processo global de controle, né, o termo controle, como nós falamos aqui, né, usando
a epígrafe de Royce, Charles e Norman, o termo controle aqui empregado, ele não deve ser entendido como sentido corriqueiro de supressão de liberdades individuais ou coletivas, mas sim no sentido estritamente técnico, como empregado na teoria do controle de sistemas, né? Então, assim, é preciso que nós vejamos esse controle não de forma pejorativa, mas como algo positivo. Esse controle que será o nosso ponto de partida para podermos tomar as decisões para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do ensino que nós oferecemos como um todo. A gente sabe que a avaliação do desempenho do docente só é um dos inúmeros itens que são avaliados ou que as instituições de ensino superiores são submetidas nas avaliações para definir a qualidade do ensino que essa instituição oferece. A avaliação do desempenho docente só é um desses viés, só é um desses instrumentos. Mas a gente sabe que os sinais, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, ele vai avaliar o ensino, a pesquisa e a extensão, mas dentro desse critério ensino, né, desse tripé universitário, dentro desse critério ensino, quer dizer assim, é preciso que a universidade esteja muito consciente do seu papel e os professores muito conscientes da importância do seu papel em como mediador do conhecimento. Tá? E quem é que vai dar esse feedback se eu, enquanto professor, estou alcançando de forma eficiente e eficaz os objetivos a que eu me proponho? Meus alunos. Né? Os meus alunos, aqueles que diariamente eu tenho contato, desenvolvo atividades, né? Promovo discussões, suscito roda de conversa, dentre outras atividades que visam a promoção e a aquisição do conhecimento científico, do conhecimento como um todo, né? Eles serão as pessoas que estão mais próximas a mim para poder me avaliar minhas ações, bem como as posturas que eu adoto durante o meu fazer docente. E aí, é preciso que nós, enquanto professores, possamos desenvolver alguns comportamentos que ou que irão ajudar esse processo de aprendizagem. Né? E aqui, inicialmente, nós temos atitudes. Né? É preciso ser um avaliador e um ativador, né? Um agente de mudanças, oferecer feedback, utilizar o diálogo, apreciar o desafio, ter altas expectativas de todos os alunos, acolher os erros para explicá-los, promovendo dessa forma a aprendizagem. E aí, aqui a gente sabe que a mudança de postura ou adoção de algumas atitudes é um diferencial para o meu desenvolver enquanto docente, ou do meu fazer docente. É preciso que eu seja esse agente de mudança. Como é que eu posso ser esse agente de mudança? Né? Quando eu ofereço esse feedback aos meus alunos de uma forma harmoniosa, dando vez e voz através dessa utilização do diálogo, onde eles possam participar ativamente, emitindo as suas opiniões, né, acrescentando algo ao meu discurso, muitas vezes até discordando, e nesse diálogo eu vou estabelecer ao meu aluno um momento de aprendizagem, inclusive demonstrando se ele está certo ou não, através de um diálogo harmonioso. Né? É preciso que nós possamos nos sentir, digamos, sensibilizados a ajudar os nossos alunos. Né? Eu digo sensibilizados porque a motivação, né, vem do verbo mover e movimento, ela é necessária, é essencial, mas a motivação ela é mais provisória, né? Ela é provisória, ela é momentânea. Quando eu consigo sensibilizar os meus alunos, ou quando também eu me sensibilizo da minha importância enquanto agente transformador,
da minha importância enquanto mediador do conhecimento, aí sim eu vou poder, através dessa sensibilização, mudar minha postura, o meu modo de agir, bem como eu vou ter aí o desafio cotidiano de oferecer aos meus alunos expectativas positivas, que eles possam se sentir confortáveis em contribuir na minha aula, tá? Em poder fazer demonstrações, posicionamentos, tá? E um outro detalhe, acolher os erros para explicá-los, né? A gente já viu, e quem já estudou a avaliação da aprendizagem, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, está se discutindo a importância do erro como um elemento construtivo e construtivo de uma aprendizagem significativa, né? É preciso que nossos alunos saibam que, se errarem, eles não vão ser ridicularizados, tá? Ou moldados de forma pejorativa, mas que eles terão um mediador do conhecimento que vai ajudá-los a buscar o conhecimento adequado, correto e que irá contribuir na formação do mesmo. Para isso, né, para que esse professor ele tenha todas essas atitudes, para que eles possam desenvolver essas ações, ele precisa ter como aliado esse planejamento cooperativo e crítico, né? Ele deve utilizar objetivo de aprendizagem e critérios de sucesso. Tem como meta o alcance dos resultados superficiais e os profundos, ao mesmo tempo, considerar avaliações anteriores e as atitudes dos alunos. Mais do que nunca, esse planejamento corporativo, ele se faz necessário. Não adianta nós refletirmos ou planejarmos de forma solitária, né? Isso não vai ajudar de uma forma mais global na promoção de um ensino de qualidade. Então é preciso que eu traga comigo esse planejamento participativo, tá? Esse planejamento cooperativo que irá fazer com que eu possa, tá? Estar elaborando um planejamento que vai atender à realidade dos meus alunos. Especialização em aprendizagem adaptável, né? E aí o que é que nós queremos aqui falar acerca disso, né? É preciso que nós possamos criar um ambiente de confiança, né? Conhecer o poder dos colegas, adotar múltiplas estratégias, saber quando e como diferenciar alunos e prática, estimular a concentração e desenvolver a confiança para ser bem sucedido. Então, essa aprendizagem adaptável deve ser uma das nossas aliadas, né? É preciso que nós possamos criar junto aos nossos pares, né? Nossos alunos, nossos colegas, nós precisamos desenvolver esse ambiente afetuoso, de confiança, de troca de experiências, de conhecimento, né? Poder valorizar a fala dos colegas, né? As dimensões que eles poderão contribuir, né? Também com o meu trabalho e a contribuição que eu posso também dar a eles. Recepção de feedback, é importante saber como usar o feedback, dar e recebê-los, monitorar e interpretar a aprendizagem e o ensino. Esse feedback, né? Como é que eu vou usar esse feedback? O feedback que eu utilizo no dia a dia da minha sala de aula, o feedback que eu utilizo no dia a dia da minha sala de aula, né? Ele promove, né, uma aprendizagem de qualidade, tá? Ele faz com que o aluno possa se sentir à vontade, confortável para, assim, buscar suscitar suas dúvidas, tá? As dúvidas que esse aluno ele apresenta para eu, professor, enquanto professor, eu valorizo essa fala do meu aluno, essa dúvida que ele tem, para poder, assim, ajudá-lo na aquisição do conhecimento. E aí, como nós vamos buscar avaliar eficazmente o desempenho do docente? A falta de um processo de avaliação bem definido pode transformar a atividade em algo nebuloso e desconhecido.
Então, é preciso que a equipe gestora, né, busquem, da melhor forma possível, definir, né, esse processo de avaliação, né, fazendo com que eles tenham um viés pedagógico e positivo, buscando a melhoria contínua da aprendizagem e da promoção do ensino. Agora, é preciso que ele esteja bem definido para que todos os envolvidos, tanto os avaliadores como os avaliados, possam se sentir confortável dentro desse processo, mas, acima de tudo, ser conscientes da importância dele. Ao estabelecer um planejamento contínuo, é possível criar padrões de avaliação que contribuem, de fato, para a melhora da instituição, a melhoria da instituição e também com o aprendizado dos alunos, né? Então, quando se tem esse planejamento contínuo de criar padrões da avaliação, aí nós, de forma efetiva, iremos promover a aprendizagem desses alunos. Além disso, um método de avaliação claro e bem explicado é uma maneira de deixar o processo mais transparente para os professores, que saberão exatamente como serão avaliados e assim poderão participar de forma mais consciente desse momento. Então, quando esse método de avaliação adotado pela instituição, ele é bem explicado, né? Ele faz com que se torne um processo transparente, né? E nessa transparência, os professores irão exatamente saber como eles serão avaliados, né? De que forma ele vai receber o feedback dessa avaliação. Então, isso é importante. Os parâmetros utilizados para avaliação docente individual devem estar harmonizados com aqueles utilizados para departamentos e colegiados de curso, que, por sua vez, devem estar harmonizados com os indicadores das unidades, e estes, por sua vez, também devem estar em consonância com os parâmetros de avaliação das instituições de ensino superior, os quais devem estar harmonizados com os programas e as políticas de governo e Estado. Então, é preciso, a gente está vendo aí claramente que essa avaliação docente, ela é uma cadeia, né? Porque os parâmetros que eu vou utilizar para avaliar individualmente o docente, e é necessário que ele esteja harmonizado, né, com aqueles utilizados no departamento, do colegiado de curso, que, por sua vez, essas avaliações de departamento de curso estão alinhados, né, aos parâmetros de avaliação da instituição de ensino superior, os quais devem estar harmonizados com os programas e as políticas do governo, né, lá dentro das prerrogativas elencadas pelo Ministério da Educação, pela CAPES e pelos diferentes instrumentos de avaliação utilizados pelas políticas de governo de estados para poder trabalhar todas essas diretrizes que irão desenvolver a avaliação de qualidade, né? Então, a conscientização desse processo, a conscientização, bem como a devida observação aos critérios de avaliação utilizados nas diferentes instâncias é fundamental para que eu possa desenvolver uma avaliação docente individual, mas que seja condizente àquilo que se quer alcançar dentro das questões das avaliações externas. Porque nós sabemos que a avaliação externa, né, as avaliações externas, elas influenciam diretamente nas ações que nós iremos tomar internamente dentro das instituições de ensino superior. E a avaliação do desempenho dos docentes, ele é um dos critérios que vai também influenciar nessa avaliação da qualidade do ensino que está sendo oferecido pela instituição. A gente sabe também que hoje nós podemos fazer a avaliação, utilizar
instrumentos, tanto subjetivos como os objetivos, né? Indicadores qualitativos quanto quantitativos na avaliação do docente. Né? E aí nós podemos, nós precisamos, né, estarmos atentos que dentro dos critérios de subjetividade, a gente tem que ter bastante cuidado quando se vai utilizar instrumentos subjetivos, né? Para não dar juízo de valor, para não confundirmos opiniões pessoais com institucionais, dentre outras ações que a avaliação através de instrumentos de medição subjetivos requer, né? É preciso que nós possamos buscar a maior imparcialidade possível, tanto na adoção de instrumentos subjetivos, como também na adoção de instrumentos de medição objetivos. Né? Agora, há muitos autores que defendem a utilização de instrumentos de medição de objetivos baseado em indicadores quantitativos, né? Dentro da questão da avaliação docente. Inclusive, mostram quais são as vantagens de se utilizar esses instrumentos de medição objetivos, né? Porque, como a gente sabe, a questão da subjetividade, ela vai depender muito de quem está avaliando, de quem vai analisar essas respostas e a maneira como vai transformar essas respostas ou o achado dessas avaliações que foram construídos dentro da subjetividade de cada indivíduo que avaliou, trazer dentro dessa heterogeneidade de opinião, de visão de cada indivíduo que avaliou, ele promover uma homogeneidade para trazer um feedback adequado ao docente e, consequentemente, a melhoria da qualidade da instituição como um todo ou daquilo que a instituição oferece. Então, alguns autores, eles dizem aqui, dentro desse critério quantitativo, né, quais são as vantagens de se adotar esses indicadores, né? Permite estabelecer de forma concreta como a obtenção de índices individuais ou setoriais conduzirá ao cumprimento de objetivos globais. Então, essa avaliação pela utilização de métodos objetivos através de indicadores quantitativos, ele vai nos permitir estabelecer essa concretude da obtenção desses índices individuais, ou de cada setor, de cada unidade, ou de cada departamento, né? Ao cumprimento desses objetivos globais, nós vamos ver se esse docente ele está atendendo a esses pressupostos, não somente para a sua progressão, né? Não somente para a prestação de contas, como alguns autores chamam, mas, acima de tudo, para seu aperfeiçoamento, tanto pessoal como profissional. Também tornam mais claro aos diversos atores envolvidos quais são as atribuições, as metas, responsabilidades, direitos e deveres. Como é aquilo que eu disse, é preciso que esteja bem claro qual é o papel de cada pessoa envolvida nesse processo de avaliação do desempenho docente. Qual é o papel que cada um tem? Quais as atribuições? Que ações deverão desenvolver para que a instituição alcance esse objetivo e para que essa avaliação do desempenho docente seja adequadamente aplicada, desenvolvida, tá? E tenha, acima de tudo, acima de tudo, o objetivo alcançado, aquilo que ela se propõe. Né? Torna mais uniforme, transparente e equânime o processo de avaliação, né? Esse método quantitativo ele vai uniformizar da melhor forma possível, tornando mais transparentes, a gente vê todo esse processo. Ele é operacionalmente mais rápido e barato, sendo adequado à aplicação em sistemas compostos por uma grande quantidade de indivíduos, né? A gente sabe que até a adoção dos instrumentos de medição objetivos dentro de indicadores quantitativos, eles irão facilitar essa análise
de cada resposta, tendo também a possibilidade de avaliar uma quantidade maior de indivíduos, é uma quantidade maior de avaliações realizada. Permite identificar mais facilmente onde e como as ações corretivas, preditivas e antecipativas devem ser implantadas, e quais são as ações mais eficazes a serem manipuladas. Então, como a gente tem dados mais objetivos, concisos, esses percentuais que já irão nos retratar fielmente uma realidade, então fica muito mais fácil de nós fazermos as intervenções pedagógicas necessárias, né? E essas intervenções pedagógicas, elas são imprescindíveis, né? Nós estamos vendo aqui que há mais de um ano, né, a UFC ela vem desenvolvendo diferentes intervenções pedagógicas para favorecer aos docentes, técnicos, bem como a todos os seus alunos, né, uma forma de se trabalhar a educação dentro do contexto da pandemia da Covid-19. Para tanto, nós estamos aqui discutindo diferentes metodologias de ensino, né, diferentes formas de se trabalhar no ensino híbrido, como avaliar dentro do ensino híbrido ou dentro do ensino remoto, como nós buscamos desenvolver uma prática dentro do ensino híbrido ou ensino remoto que venha atender aos nossos alunos, como é que eu estou motivando esses alunos, né? Mais do que nunca, esse feedback da avaliação do docente, inclusive há sugestões de várias instituições, quando a gente estava lendo, estudando, para falar aqui nesse momento aqui, nós socializarmos aqui as nossas ideias, onde instituições já estão agregando a sua ficha de itens de avaliação do desempenho do docente, exatamente agregando itens diretamente ligados ao uso das ferramentas adequadas dentro do ensino remoto. A forma como esses professores estão utilizando essas ferramentas, como esses professores estão motivando e sensibilizando esses alunos a quererem buscar uma aprendizagem contínua, estar entusiasmados com essa aprendizagem dentro desse novo contexto, né? É preciso que a gente tenha esse feedback dos nossos alunos, né? Porque a gente já ouviu, eu enquanto coordenador, eu já ouvi várias reclamações de alunos que relatam que alguns de seus professores, eles transformaram a sala de aula presencial, tá? A sala de aula presencial, ela só mudou de nome para uma sala de aula remota, mas que eles estão trabalhando da mesma forma, com as mesmas posturas, não estão buscando mecanismos diferentes, ou estratégias, ou metodologias que venham sensibilizar esses alunos, motivá-los, que venham promover uma interação maior entre professor e aluno, que não fique só aquele monólogo, né? Porque muitos professores estão reduzindo as suas aulas só a exposição de slides, vídeos, textos, mas não está trazendo aquela interação, né? Não está dando vez e voz para esses alunos e não está buscando desenvolver e promover uma relação interpessoal harmoniosa, mesmo dentro de um ambiente remoto, né? Então é preciso que nós tenhamos todo esse cuidado, né, de estarmos agora também inovando os itens que constituem a avaliação do docente, né? Como a gente sabe, a avaliação do desempenho do docente, ela tem que ser dinâmica, ela tem que atender à realidade de ensino, o que a sociedade, a instituição está vivendo. E mais do que nunca, nós precisamos atualizar, né? Buscar esses mecanismos, tá? Buscar essas estratégias, bem como buscar desenvolver itens que venham dar para a instituição, para o professor, para o aluno e para a equipe gestora o feedback necessário se nós estamos desenvolvendo um ensino remoto de qualidade. Abrantes e outros colaboradores, e Brascamp e Ori,
ele define 4 categorias de classificação pragmática do trabalho docente, né? E que deva constar lá na avaliação do desempenho docente, né? Que o professor seja avaliado dentro de uma amplitude das ações que ele desenvolve dentro da instituição. Porque o professor, ele desenvolve várias ações. Ele tem uma atuação macro dentro da instituição de ensino superior. E é preciso que esse professor seja avaliado também dentro desse espectro maior que ele atua. Porque muitas avaliações se restringem única e exclusivamente às atividades de ensino. E esse professor, ele promove a aprendizagem, ele promove conhecimento, ele socializa conhecimento, quando ele também promove e desenvolve outras ações dentro do seu fazer docente. Então, o Abrantes e aqui seus companheiros trazem para nós essa classificação, né? Dentro de cada categoria, as atividades de ensino, né, onde a gente já sabe, desde o planejar aula, elaborar planos de aula, plano de ensino, né, os nossos recursos didáticos, tecnológicos ou não, tudo que nós vamos lançar a mão para promovermos o ensino de qualidade. Também as atividades de pesquisa, né? E aí a gente sabe que o próprio Pedro Demo enfatiza muito para nós que todo educador é pesquisador. E nós somos pesquisadores da nossa própria prática, né? Nós somos pesquisadores do mundo onde nós estamos inserindo, nós somos pesquisadores no intuito de promover uma educação de qualidade, que promova a emancipação dos nossos alunos e, consequentemente, a formação de um profissional capacitado e habilitado, formar onde for atuar, né? A outra categoria que eles nos explicitam aqui é a prática e serviço profissional e a cidadania e a participação cívica, né? Através da minha prática, do meu serviço prestado enquanto profissional, eu vou desenvolver as minhas ações, né? Eu vou promover o engrandecimento da instituição que eu pertenço. Eu vou efetivar a missão e a visão da instituição que eu promovo. E também a minha ação como cidadã, né? Como cidadão, como cidadã, porque a gente sabe que nenhum professor ele pode atuar de forma neutra, né? Nenhum professor tem uma atuação neutra. E é preciso que, ao serem elaborados esses instrumentos de avaliação do desempenho do docente, se leve em consideração todas essas categorias, tá? O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, há uma supervalorização das atividades de ensino, colocando em segundo plano as outras atividades que são desenvolvidas pelo professor. E é preciso que a gente tenha esse feedback. Até porque nós temos também alguns professores que eles se consideram muito mais pesquisadores do que docentes. Tá? E aí é preciso que seja aliado isso e alinhado, né? Eu posso ser um excelente pesquisador desenvolvendo com responsabilidade, com competência, a minha atividade docente. Porque quando eu desenvolvo a minha atividade docente com responsabilidade, automaticamente, desde o momento de eu planejá-la até o momento de eu executá-la e as reflexões que eu farei após essa execução da minha ação, eu serei um pesquisador. Eu irei promover a ciência e a pesquisa como minha aliada para prover, né, esse conhecimento capaz de transformar a sociedade. E aí, cada uma dessas categorias, elas compreendem, por sua vez, as subatividades intrínsecas, que no conjunto vão permear ou mapear o perfil e o trabalho do docente em ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, dentro de cada categoria dessa, nós temos subcategorias, né, que irão alicerçar, que irão permear a efetivação dessa categoria. Então, a gente sabe que dentro de cada uma dessas categorias, eu terei muitas outras que irão favorecer a construção identitária e do perfil de cada educador. Agora, é preciso que alguns aspectos sejam considerados na avaliação do desempenho do docente, né? Fernandes, 2008,
ele cita 10 elementos a título de exemplo que devem ser considerados no processo de avaliação do desempenho do docente, né? Métodos e processos de recolha de informação, como é que está sendo feito isso, desde a sua elaboração, quais são esses métodos, quais são os processos adotados para se fazer essa avaliação, projetos educativos e curriculares das instituições escolares, os projetos escolares de turmas, planos anuais e outros, como é que essas instituições escolares, elas estão com seus projetos educativos. Dentro desses projetos educativos, está explicitado a maneira como os professores serão avaliados, tá? Como é que deve se estabelecer um feedback. Todo professor, ele conhece, ou foi proporcionado a ele conhecer o PPC do curso que ele pertence, lá dizendo qual é o perfil do egresso, porque eu não posso atuar em um determinado curso se eu não sei nem qual é o perfil do egresso que eu estou ajudando a formar. É preciso que eu tenha consciência disso. Também, na hora de avaliar, nós temos que ter cuidado quais são os recursos disponíveis que se tem, como o tempo, quem são as pessoas envolvidas, as competências avaliativas dos intervenientes que permeiam toda essa avaliação do desempenho docente. Quem avalia o docente? Quando avalia? E com que frequência avalia? Qual é a natureza da relação entre avaliadores e avaliados, né? Como é que se estabelece essa relação? Como é que se vai estabelecer esse feedback, né? Nós já temos trabalhos publicados que a avaliação dos alunos, as avaliações que os alunos fazem de seus professores, interferem diretamente nas ações de avaliação que esse professor irá promover ou prover junto a seus alunos. Procedimentos a utilizar na combinação e agregação desses dados, né? Quais são os procedimentos? Como você vai estabelecer o que vai ser avaliado, né? E o que vai ser considerado em cada categoria de análise ou dimensão de análise que foi avaliada, né? Propósito que se pretende alcançar através dessa avaliação, o que é que se pretende alcançar? Comunicação do juízo de valor, que se formulam como resultado do processo de recolha da informação avaliativa. Segmento que é dado ao processo de avaliação. Processo de negociação, possibilidades de recurso, do direito da audição prévia ou procedimentos afins. Então, aqui é percebível a importância de nós estarmos alinhados a esses aspectos no momento de avaliar o docente, para que nós não possamos cometer erros, tá? Para que nós possamos não ter um feedback real e, acima de tudo, para que a gente possa efetivar não tendo conhecimento desses aspectos, nós podemos efetivar uma deturpação do real sentido desse processo de avaliação. E aí, a gente sabe que quando esse processo avaliativo ele é bem trabalhado, quando esse processo avaliativo do desempenho docente, ou avaliação do desempenho docente, ele é algo que foi explicado, explicitado, corroborado com todos os pares, e, acima de tudo, houve a conscientização de todos os envolvidos nesse processo, equipe gestora, alunos, professores, demais colaboradores, nós temos aqui a autoavaliação. E a autoavaliação, ela é imprescindível para a efetivação de todo esse processo. E até também para que a gente possa ver se, como professor, se vê a imagem que ele tem de si, ela tem consonância ou aproximação com a imagem que os alunos construíram ou têm, ou a percepção que os alunos têm acerca da sua atuação docente. Essa autoavaliação, ela se faz necessária, né? Ela é imprescindível, né? Ela é imprescindível para que se consiga
ter um feedback real e verdadeiro de todas as nuances que permeiam, tá, o processo educativo que a instituição está desenvolvendo. Então, a autoavaliação, ela faz parte de uma construção conjunta que envolve um amplo ciclo de planejamento para que o docente possa construir juízo de valor e apreciar se sua prática, se sua postura na sala de aula estão atendendo aos objetivos e se também os docentes e os estudantes estão pessoalmente comprometidos com o ensino e aprendizagem, né? Através da autoavaliação. E aí é um grande desafio, tá? Não só para a equipe gestora, mas também para os professores e para os próprios alunos, porque ao longo da vida nós não fomos habituados, né, a nos autoavaliar coerentemente ou corretamente, né? Desde a nossa educação básica, não nos foi ensinado ou não nos foi proporcionado momento de autoavaliação, onde nós pudéssemos elencar as nossas potencialidades, mas, acima de tudo, explicitar as nossas fragilidades sem medo de ser tolhidos, sem medo de ser ridicularizado. E sim, que ao explicitar as minhas fragilidades, eu pudesse ter ajuda, né? Eu pudesse ter pessoas que pudessem ou que favorecessem eu superar essas fragilidades. Então, essa autoavaliação, dentro da avaliação do docente, ela é imprescindível, né? E ela também assume propósitos que vão além das avaliações de desempenho docente convencionais e institucionais, que é para a questão da progressão de carreira ou para a prestação de contas, né? Porque muitos docentes terminam moldando a sua prática, né, ou a sua ação, a sua atuação, ou construindo a sua identidade docente para atender simplesmente às suas progressões, visualizando isso, ou para prestar contas junto às políticas públicas, ao poder público, dentro das suas ações. É preciso, né, é preciso que eu, professor, eu tenha consciência de que essa avaliação de desempenho docente, ela é um dos elementos que irão ajudar cotidianamente o aperfeiçoamento da minha prática, tá? E é uma forma de aprimorar o trabalho pedagógico por meio de ambientes educacionais e de profissionais capacitados e motivados a ensinar com qualidade, ao mesmo tempo que estes são agentes motivadores dos estudantes, né? Nós somos motivadores. Eu costumo sempre dizer que nós, professores, nós somos coluna viva na vida de nossos alunos. E nós marcamos a vida de nossos alunos, de formas positivas ou negativas, mas nós marcamos. E ao sermos coluna viva na vida desses alunos, nós temos que ter consciência do nosso papel, da importância do nosso papel, de ser prover, tá? Acima de tudo, e promover, tá? Um ambiente harmonioso, um ambiente afetivo e motivador, e que faça com que esses alunos sintam-se sensibilizados a buscar um conhecimento, tá? Sentem-se, que eles possam se sentir sensibilizados a serem agentes transformadores também. Então, a autoavaliação, ela vai permitir ao professor, quando ele é consciente do seu papel de educador, ela vai permitir que esse professor possa aprimorar a sua prática, né? Que ele possa, a cada dia, aperfeiçoar o seu fazer docente, agregando conhecimento, situações, opiniões, momentos que foram refletidos individual ou coletivamente, mas que essa autoavaliação é necessária e imprescindível. E aí, avaliar o desempenho do docente tem que também levar alguns aspectos, né? E aí é preciso que nós tenhamos algo muito nítido no momento de avaliar, tá? O momento de avaliar não é um momento de prestação de contas, não é um momento de punição, e é preciso que eu tenha muita maturidade para poder avaliar adequadamente, né, uma pessoa, aqui no caso o professor, né? A gente sabe que muitos professores são mal avaliados devido aos alunos não terem sido preparados adequadamente para realizar a avaliação dos mesmos, né? Quer dizer assim,
não são poucas as instituições que realiza esse momento de socialização dos itens que os alunos irão avaliar o docente, bem como explicando cada um deles, né? Porque muitas vezes o aluno tem uma visão errônea, tá? Muitas vezes ele traz uma opinião pessoal como uma opinião do coletivo, né? Eu sempre, quando vou fazer a apresentação do membro discente no colegiado de curso, e quando eles vão realizar a escolha, eu digo que o representante discente, ele tem que ter muita maturidade, porque muitas vezes ele traz uma opinião dele particular para o colegiado de curso, como se fosse a opinião de toda a turma, como se fosse a opinião de todos os seus colegas, e na maioria das vezes, ou muitas vezes, é uma opinião dele, por motivos pessoais, né, ou por algum acontecimento, ou algum imprevisto que houve na relação professor e aluno, mas no âmbito individual daquele aluno, tá? Então, muitos professores, eles são mal avaliados devido não esses alunos não estarem preparados adequadamente para realizar a avaliação dos mesmos. Alguns alunos, eles chegam até a utilizar a avaliação do desempenho do docente como um momento de punição ou acerto de conta com os professores, né? E a gente percebe claramente isso, né? Inclusive, nós, enquanto gestores que temos acesso também, e o próprio professor que tem acesso à avaliação dele, a gente até nota a discrepância quando tem um aluno que ele avalia negativamente um professor em todos os itens, dando a mesma nota, né? Fazendo a mesma mensuração. Então, assim, é como se ele nem chegou a ler os itens, né? E muitas vezes ele está ali vendo aquela avaliação como um momento para poder se vingar do professor. Vingar, que eu digo no sentido desse professor pode ter chamado a atenção dele em um momento em sala de aula que ele estava disperso, quando o professor fez uma intervenção num seminário, quando o professor entregou a avaliação e ele não aceitou o resultado dessa avaliação. São N situações que muitas vezes agregam um juízo de valor errado a essa avaliação. E esse aluno, muitas vezes, ele pode até prejudicar o professor, né? E esse professor pode ser prejudicado por uma imaturidade desse aluno. As chefias e ou coordenações, eles precisam de forma efetiva e afetiva trabalhar junto ao docente o feedback dos resultados de sua avaliação. Agora, também aqui, é preciso que o professor esteja aberto a ouvir, né? Que nesse momento, por isso que quando eu mencionei aqui, que as pessoas que vão trabalhar junto aos professores através dessa análise dos resultados, as chefias, as coordenações, elas precisam promover esse ambiente efetivo, mas também afetivo, tá? Que seja um momento de conversa, tá? De respeito mútuo, de ajuda mútua, e que esse professor, ele possa sentir amparado, tá? Que ele possa perceber que aquelas suas lacunas ou fragilidades que foram elencadas na sua avaliação de desempenho docente, elas não serão instrumentos de punição, mas elas serão instrumentos para que a gestão, juntamente com o professor, possa buscar subsídios necessários ou ações a serem adotadas, a serem desenvolvidas a curto, a médio ou longo prazo, para que se mude essa realidade. Né? Então, esse feedback é importante. Agora, também, esse professor, ele deve estar desarmado para poder ouvir as críticas, para poder ouvir as opiniões, para perceber que esse resultado da avaliação não está diminuindo a sua competência, tá? Não está diminuindo o seu compromisso enquanto docente, né? Mas é um momento dele refletir, tá? Dele aprimorar aquilo que faz, dele perceber quais foram as lacunas elencadas nessa avaliação, por isso a importância da autoavaliação.
O gestor responsável pela avaliação, ele deve agir como um agente de mudança ao lado da pessoa avaliada, sabendo propor estratégias e ações para solucionar esses problemas, como nós acabamos de falar. É preciso ter maturidade ética para que as preferências pessoais não interfiram na análise dos resultados das avaliações, e aí a gente tem que ter bastante cuidado, né? Inclusive, essa postura ética de não estar propagando a avaliação dos professores para os demais, né? É preciso que se tenha consciência da minha responsabilidade ética, do meu compromisso de estar ajudando esse professor a aperfeiçoar-se, podemos dizer, como pessoa e como profissional. Os professores, eles precisam perceber que esses resultados da avaliação de seu desempenho é um elemento primordial para efetivar uma ação reflexiva que favorecerá o seu aprimoramento pessoal e profissional. Como eu acabei de falar, é preciso que se tenha consciência disso. E quando se está claro todos esses aspectos, né, isso é importante. As instituições de ensino superior da rede privada, eu já fui professor da rede privada por um bom tempo, a gente tem esse feedback semestralmente pelo coordenador acerca da nossa avaliação, né? A gente é chamado para conversar, para ver quais pontos foram importantes, quais precisam serem reforçados, mesmo aquele professor que teve uma excelente avaliação dos alunos, é preciso que ele tenha conhecimento, tá? Dessa avaliação, desse resultado da avaliação, porque ele vai aprimorar aquilo que ele já faz, vai buscar subsídios a mais para aperfeiçoar toda a sua ação. Aqui eu trouxe, né, só para que a gente possa refletir, a maioria das pessoas que aqui estão me ouvindo já tem conhecimento acerca dessas dimensões que fazem parte da avaliação do docente na UFC, bem como os itens que são avaliados em cada uma dessas dimensões, né? E aí a dimensão 1, ela trata do planejamento pedagógico, didático e domínio de conteúdo, né? Essa dimensão é que tem o maior número de itens, né? As outras todas têm 3 itens, essa tem 5, né? E é preciso que ela seja, como todas as outras dimensões, bem trabalhada com as pessoas que vão fazer a avaliação docente, né? Por exemplo, apresentou o plano de ensino, contendo ementa, objetivos, metodologia, bibliografia básica e critérios de avaliação. Nós temos um grande número de alunos que não frequentam a primeira aula ou as primeiras aulas, onde o professor apresentou o plano de ensino, né? Onde o professor botou, explicitou a ementa, disse quais eram os objetivos da disciplina dele, quais suas estratégias de avaliação, explicou tudo de forma detalhada, inclusive nos pormenores. Esse aluno não estava. Quando esse aluno vai avaliar o professor, ele atribui uma nota baixa, porque ele disse que nunca viu o professor fazendo isso, mas ele não lembrou que ele não estava naquela aula, né? Utilizou metodologias de ensino que motivaram e facilitaram o aprendizado, quer dizer assim, quais são as ferramentas que esse professor está utilizando, né? Se elas favoreceram esse feedback, essa interação, e aquilo que eu falava. Hoje, as ferramentas, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, as ferramentas que o professor utilizou, ou está utilizando, ou está lançando mão, nesse momento de ensino remoto ou de ensino híbrido, está atendendo e facilitando a aprendizagem? O professor está utilizando a ferramenta que melhor convém a ele, professor, que ele tem melhor facilidade em utilizar, ou a que seria mais propícia aos alunos compreenderem, dos alunos manusearem? Houve um preparo adequado do professor? O professor preparou adequadamente os alunos para utilizar a ferramenta que ele está usando nas suas aulas ou para avaliá-los? Foi explicado a ele o que era essa ferramenta e o objetivo?
Foi claro na forma de abordar o conteúdo planejado, né? Esclarecendo as dúvidas desses alunos, se ele foi claro ao planejar, usou uma linguagem adequada, né? É por isso que aí entra a questão da avaliação diagnóstica, onde o professor deva ter um diagnóstico elaborado acerca dos seus alunos, para que assim possa desenvolver uma linguagem que atenda a todos e a cada um. As dúvidas dos alunos, o professor esclareceu essas dúvidas, quando o aluno suscitou o esclarecimento de algo, ele foi atendido adequadamente, né? Porque muitos professores terminam tendo ações que não condiz, né, com a construção de uma relação afetiva e harmoniosa na sala de aula. Quando o aluno pede o esclarecimento de alguma dúvida, o professor já vem com grosseria, ou é ríspido, muitas vezes, e não sana a dúvida do aluno. E nós aqui sabemos que as dúvidas dos alunos devem ser sanadas no momento que eles realmente estão com as mesmas. Demonstrou segurança e conhecimento ao abordar o conteúdo planejado, né? Esse professor planejou a sua aula, né? E aí, muitas vezes, os alunos têm até eles trazem, dentro da educação básica, uma visão errada do bom professor, né? Acho que o professor é aquele que tem tudo mentalmente, e muitas vezes, aquele professor que não trouxe nenhuma organização didática, nenhum slide, não estou dizendo que é unânime isso, muitas vezes ele nem planejou a aula, né? Ele trouxe só o saber experiencial, que é o saber da experiência, mas ele não adequou a fala dele àqueles alunos, à realidade que se está vivendo, ou que nós estamos inseridos, né? Na dimensão 2, relacionamento e postura com os discentes. Contribuiu para o desenvolvimento da autonomia e da visão crítica dos alunos, né? Como nós vamos contribuir? Aquela relação harmoniosa que nós acabamos de falar, ela é necessária, ela é essencial para essa contribuição, dessa autonomia, né? Essa visão crítica que eu quero desenvolver nos alunos. E aí, como é que eu vou desenvolver a autonomia dos meus alunos? Contribuiu para o desenvolvimento potencial criativo dos alunos, né? Como eu estou contribuindo, né? E essa contribuição, ela está sendo explicitada para os alunos, para eles terem conhecimento. Então, assim, os alunos sabem o que é esse potencial criativo, né? O que é desenvolver o potencial criativo? Porque aquilo que possa ser criativo para mim pode não ser para o outro. E aí eu tenho muito cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado no momento de avaliar. Demonstrou compromisso, atenção e respeito no relacionamento com os alunos, isso é imprescindível, né? Eu costumo sempre dizer que em toda relação, seja ela entre pais e filhos, entre os amigos, entre namorados, entre professor e aluno, né? Entre empregado e empregador, se faltar o respeito, não tem mais sentido da relação existir. Não faz mais sentido dela existir. Então, o respeito é primordial, tá? E esse respeito também aos conhecimentos prévios dos alunos, né? Os conhecimentos que a gente sabe que nenhum aluno é tábua rasa, ele traz seus conhecimentos. E esses conhecimentos, eles devem ser valorizados na sala de aula, para que o professor, que sou o mediador do conhecimento científico, eu vá poder melhorar esse conceito, esse conhecimento que o aluno traz, que eu possa aprimorá-lo, ou eu posso, até através da ciência, dos meus estudos, provar para esse aluno, mostrar de uma forma afetuosa e afetiva que ele não estava correto, que ele está errado, e demonstrar para ele, através de determinadas situações correta daquilo que se está se discutindo. A dimensão 3, formas e uso da avaliação do aprendizagem docente. Quer dizer assim, houve essa valorização e experiência desses conhecimentos prévios, que a gente acabou de mencionar, foi garantida a coerência entre as avaliações do aprendizado e dos objetivos planejados. A gente vê muitos professores que eles dão aula nesse nível e eles querem avaliar os alunos nesse nível. Tá? E é preciso que a minha ação e a minha avaliação, elas estejam no mesmo patamar. Eu não posso querer cobrar dos alunos aquilo que eu não ofereci. Então, eu não posso dar uma aula nesse nível e querer cobrar a avaliação desse nível. É preciso que eu tenha uma coerência
no momento de escolher o meu instrumento de avaliação, tá? E que ele atenda aos meus objetivos planejados. E que eu tenha consciência, e a gente já viu isso aí, né, que a avaliação da aprendizagem, ela é um feedback para que eu, professor, possa perceber se eu estou alcançando os objetivos que eu elaborei lá no meu plano de ensino, os objetivos da minha disciplina. Ou melhor, se eu estou alcançando os meus objetivos enquanto docente e mediador do conhecimento, né? Discutir os resultados das avaliações de modo a fortalecer o aprendizado e os objetivos planejados. Quer dizer assim, como é que você está fazendo a devolutiva das avaliações que você faz junto aos seus alunos, tá? Como você faz? Né? Isso é um item que deve ser observado. Muitas vezes os professores só entregam as avaliações, eles não comentam questões por questões, né? Porque o momento da devolutiva é um momento rico de aprendizagem, onde o aluno possa perceber o erro dele através de uma discussão coletiva, o que é que ele deveria ter posto, né? E assim ele vai verificar o que ele errou e vai aprender de forma significativa. A dimensão 4, né? E aí a questão da pontualidade, a assiduidade, né? Se esse professor cumpriu o cronograma previsto no plano de ensino, e aí é preciso também que esse aluno que está avaliando o professor saiba que esse cronograma previsto no plano de ensino, ele é flexível, tá? E por isso que o professor tem que esclarecer, né? E também a equipe gestora, quando for chegar o momento da avaliação, deva esclarecer isso adequadamente. Né? Porque muitas vezes o aluno acha que esse cronograma planejado ele é fechado, tem que ficar só daquela forma, e aí não é dessa forma que a gente vai desenvolver, né, realmente um planejamento reflexível, colaborativo e, acima de tudo, que atenda à necessidade dos alunos e do dia a dia da sala de aula. Esse professor foi assíduo e se ele cumpriu os horários. Né? A gente sabe que os alunos, eles, ao longo da sua vida acadêmica, ele vai agregando características de determinados professores, tá? Ele já vê a postura de determinados professores, e eles atuam, ou eles agem de acordo com a postura ou conhecimento que ele tem acerca do professor, né? Eu tive professor que a gente já sabia na universidade que nós tínhamos que estar lá pontualmente às 14 horas, porque às 13h55 já estava na sala, porque 14 horas a professora queria começar a aula. Ela era muito pontual. É tanto que no dia que houve um atraso, todo mundo ficou preocupado. Né? O que foi que houve? Realmente houve um problema sério de saúde da professora no trajeto dela para a universidade. Ela sofreu um acidente, por isso que ela não chegou no horário previsto. Mas todos nós sabíamos que tinha acontecido algo, né, e sério, porque durante as várias disciplinas que nós cursamos com essa professora, ela sempre foi muito assídua e pontual no que diz respeito aos horários. E aí o professor também tem que ter bastante cuidado. Também já recebi reclamação de alunos que o professor ele começa pontualmente, mas quando dá com 50 minutos de aula, ele diz: tudo que eu tinha que trabalhar com vocês nessa aula, já trabalhei agora, vocês estão liberados. Quer dizer, isso mostra que o professor não fez seu planejamento. Se ele tem uma quantidade de horas para desenvolver seu trabalho, ele deve planejar o trabalho para que possa, o planejamento, desenvolver o seu trabalho dentro daquele horário que está previsto dentro da grade curricular e dos horários dos alunos, tá? Sendo os recursos humanos um dos capitais mais importantes dentro de uma organização, torna-se imprescindível a avaliação dos docentes como recursos humanos mais abundantes numa instituição de ensino superior. Né? Então, é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade e esse cuidado. E sermos conscientes de que a qualidade da avaliação do desempenho docente, a qualidade da forma como os alunos avaliam os professores, a qualidade da autoavaliação, a qualidade da forma como é feito o feedback dessas
dessas respostas da avaliação dos docentes para os mesmos faz com que influenciam diretamente e faz com que a instituição possa traçar um perfil, tá, mais adequado e desejável do que se propõe as várias instituições e diretrizes que permeiam uma